boa noite, mais uma vez. Hoje é uma honra receber um dos maiores arquitetos do Brasil em mais uma edição do Sempre um Papo. Ele é formado em arquitetura pela Universidade de Mackenzie de São Paulo e onde já ministrou aulas nessa mesma instituição. Na área da arquitetura, já ganhou vários prêmios, inclusive aqueles oriundos da IAB, nos anos de 91 a 2004. Então, são vários anos. Além de tudo, tem um currículo muito vasto na área cinematográfica, produzindo, fazendo cenografia de curtas, de longas, sendo um deles, um curta, o Idos com o Vento, recebeu como melhor filme, premiação de melhor filme, no Festival de Gramado e no Festival de Huelva, na Espanha. Enfim, com certeza, uma sumidade na área da arquitetura. Gostaria de convidar para mais essa edição Isai Weinfeld, por favor. Boa noite. Obrigado por terem vindo. E esqueçam a palavra sumidade falada agora para o Bruno aqui, por favor. Então, como vocês já conhecem, o projeto Sempre um Papo é um local de debate. Então, nós vamos falar um pouco da história, o próprio Isai vai falar um pouco da história dele, um pouco da arquitetura. Depois vamos abrir um espaço para as perguntas. Vocês podem observar, tem 2 microfones aqui. Por favor, se dirijam a ele no momento que for. Por favor, Isai. O Afonso, que organiza o Sempre um Papo, pediu que, geralmente, a pessoa começa a falar uns 20 minutos. E ele pediu que, no meu caso, fossem 30 minutos, para depois começarem as perguntas. 20 minutos eu já acho assim um absurdo ter que falar. 30, então, quer dizer, 10 a mais do que eternidade, eu não tenho absolutamente nada a falar mais do que 1 minuto e meio, que é o que eu vou tentar falar. Só para a gente começar, porque eu realmente preferia que as perguntas viessem de vocês. Então, eles pediram um resumo básico, e eu, na realidade, comecei fazendo arte conceitual na década de 70, que eram instalações em exposições e museus aqui pelo Brasil. Eram instalações grandes, esses foram os meus primeiros trabalhos, antes de fazer o cursinho de arquitetura. E durante o começo do cursinho de arquitetura, eu comecei a fazer curta-metragem numa bitola muito importante para o cinema nacional naquela época, que era o Super 8mm, e comecei a fazer uma série de curtas-metragens, junto com Márcio Kogan, que tinha, na realidade, tinha a ver com 2 das minhas maiores influências na época, e influências que depois se tornaram muito importantes no meu trabalho. 2 delas, uma era o cineasta Ingmar Bergman, e a outra o artista plástico Andy Warhol. Tanto da parte, no caso do Warhol, como artista plástico, quanto da parte cinematográfica, né? Um dos fundadores do cinema underground americano, e foi uma cinematografia que eu segui muito de perto durante muitos anos e que teve forte influência na minha vida, principalmente o Warhol em si, e que eu acho um super filósofo. Esses Super 8s, eu cheguei a fazer 14 curtas, depois nós começamos a ganhar os principais prêmios nos festivais daquela época, e sempre um cinema ligado ao humor. E depois disso, queria dar um passo além e partimos para a bitola de 35mm, fazendo ainda um curta-metragem, que foi o Idos com o Vento, que o Bruno citou. Um curta, como era um curta-metragem, foi baseado na orelha
do livro E o Vento Levou, não do livro, lógico, era um curta. Então, era um curta muito engraçado, que ganhou o Festival de Gramado, feito, tinha o papel da Scarlett O'Hara, feita por um grande artista argentino radicado no Brasil, um transformista, chamado Patrício Bisso, e também por um grupo de teatro muito importante também em São Paulo, também do teatro underground, chamado Pó de Minoga, dirigido pelo Naum Alves de Souza. Então, com esse grupo, que depois do curta-metragem, nós fizemos um longa-metragem chamado Fogo e Paixão, em 1987, que também era um curta cujos principais atores eram provenientes do grupo Pó de Minoga, Mira Har, Cristina Mutarelli, Carlinhos Moreno, Yara Janra, nos principais papéis, e nos papéis secundários tinham pontas muito rápidas de Paulo Tran, Fernanda Montenegro, Fernanda Torres, que estava começando, Julia Gang também estava começando, Regina Casé, Rita Lee, Zezé Macedo, Tônia Carreiro, enfim, fazendo pontas neste longa. O longa já é paralelo ao trabalho de arquitetura, que eu comecei já no terceiro ano da faculdade, trabalhar com um arquiteto suíço radicado no Brasil. Meu modo de ver é importantíssimo, ele foi introdutor da séria arquitetura de interiores, inclusive nas universidades brasileiras, ele que montou o curso, ele não chegou a dar aula porque ele faleceu, mas era um arquiteto suíço muito especial, dono de uma loja que já na história do design brasileiro, chamada Branco e Preto, em São Paulo. E então foi com ele que eu comecei a trabalhar, que ele fazia naquela época os projetos mais interessantes de São Paulo, dentro de uma outra vertente da arquitetura paulistana, e com ele e com o sócio dele na época, o Lélio Machado Reina, outro arquiteto com quem eu trabalhei, e que depois foi meu sócio, eles me deram uma formação muito importante da maneira como eu vejo a arquitetura hoje em dia, que é uma coisa mais completa, né? Não vejo o edifício arquitetônico como alguma coisa separada do resto. Então, é por isso que, já desde cedo, eu me acostumei à escala do homem, a entender o que era uma cama, um criado mudo, que depois eu percebi que é fundamental para você poder projetar um quarto e uma casa, por exemplo. Saber a escala do homem bem de perto, através dessa visão de interiores. E aí foi em frente, eu comecei o escritório, e o escritório já tem mais de 30 anos agora, e fazendo trabalhos muito variados, que também é a tônica do que eu penso, do que eu quero para o escritório. Detesto a especialização, então eu procuro não me repetir, andar para frente e tentar pegar sempre coisas que eu não tenha feito antes. Bom, isso é só um mapinha geral. Acho que a gente podia começar. Então, como o Isai falou, ele tem muita coisa, muito trabalho aí pela carreira dele. Então, eu acho que agora a gente podia entrar no bate-papo, como o próprio conceito do projeto diz. Então, quem quiser fazer alguma pergunta para o Isai, se dirija, por favor, aos microfones. Então, Isai, eu queria começar. Hoje estamos aí com o livro do Daniel Pisa, né? Um texto do Daniel Pisa com fotografias acerca de alguns do seu projeto. Eu gostaria de saber como que foi essa parceria para montar esse livro com o Daniel Pisa.
Daniel, que é um jornalista e editor do jornal Estado de São Paulo, ele começou fazendo observações muito elogiosas a respeito do trabalho do meu escritório na coluna dominical dele. E aí, logo depois, nós nos conhecemos e aí começamos a manter um contato e ele começou a conhecer as obras mais públicas do escritório. Então, para esse livro, quando a editora Vianney Mosley, do Rio de Janeiro, o convidou para escrever, eu quis que ele conhecesse, então, o trabalho que ninguém conhece, assim, quer dizer, que só a família e os amigos, quer dizer, as casas privadas, né? Então, achei que era muito importante ter uma noção do trabalho, conhecendo pessoalmente os projetos que não são públicos, principalmente por uma razão muito peculiar, que é muito difícil eu passar para as pessoas se elas não vêm e não entram pessoalmente nesses lugares. A grande diferença que existe entre esses projetos de residências. E eu acho que só indo de perto para ver, eu queria que ele visse isso. Então, as casas são, da maneira como eu vejo, um retrato muito íntimo da família que a habita. Então, e as pessoas são diferentes umas das outras. Então, cada casa é, no escritório, pensado realmente como uma alta costura. Ela é talhada, feita especificamente para aquela pessoa. Então, certas coisas, por exemplo, se tenho uma residência em São Paulo, feita para um casal de colecionadores de arte. Então, são grandes colecionadores de arte contemporânea, um casal jovem. E a casa deles é assim, é uma caixa branca, eles também gostam muito de preto, então tem umas caixas, você entra numa caixa preta, que tem um trabalho da Jane Holzer, de uma videoinstalação vermelha, e depois você entra para espaços maiores, brancos, com muita luz natural. Mas é uma casa barra galeria, que tem tudo a ver com eles, estão super felizes lá dentro. Por exemplo, tem uma outra casa que inclusive, foi publicada agora na Casa Vogue, esse último número, que é de uma família, de um casal absolutamente caloroso, informal, que recebe muita gente, muita vontade, com um tipo de vida totalmente oposta a esse outro casal. E a casa deles é assim, muito quente, muito gostosa de ficar, muito convidativa. E eu tenho certeza que se eu tivesse levado aquele casal, os colecionadores, para ver se essa casa já estivesse pronta, eu teria perdido o cliente, porque a casa não tem nada a ver com eles, né? E vice-versa. Se eu tivesse levado esse casal informal para ver essa casa-galeria, eles teriam falado a mesma coisa, esse arquiteto não é para mim. Então, isto que eu acho que eu consigo, sem nenhuma arrogância, chutar em diversas áreas, simplesmente porque eu acredito que essa profissão é esse tipo de tradução, faz com que cada um esteja feliz no seu espaço, mas já me confidenciaram, cada um deles separadamente, que acham a casa do outro muito bonita, mas que jamais conseguiriam morar lá dentro. Então, isso para mim, é um grande elogio. E isto, às vezes, eu não consigo passar assim, com palavras, ainda mais para um jornalista que vai escrever a respeito do trabalho. Eu queria que ele sentisse que fosse em 10, 15 casas e visse
a grande diferença que existe entre elas. A visão do arquiteto, que é um artista, ela exige que a acompanhe um conjunto de materiais para que a obra se realize. Nem sempre esses materiais estão à altura do nível das ideias do arquiteto. Eu gostaria que você comentasse como é que está isso hoje e como é que esses materiais no Brasil estão sendo utilizados normalmente em relação ao resto do mundo. E uma segunda pergunta é o seguinte: a gente vê muitos arquitetos famosos falar de obras importantes para pessoas ricas, pessoas interessantes e tal, e eu não vejo um arquiteto falar assim de um projeto popular onde as ideias brilhantes dele como artista funcionasse na construção de uma casa simples, que fugisse desse milenar tijolo com areia, cimento e ferro, que é um negócio que eu acho caro. E se há tantas descobertas hoje em todos os campos, por que a construção não descobre coisa moderna para fazer uma casa mais barata e mais cômoda? Obrigado. Esqueci a primeira. É sobre a relação os materiais que você falou, mas... E as ideias? Mas você está falando dos materiais de acabamento, de construção. Geral. Se eles estão... À altura das ideias do arquiteto de hoje, brilhante como você é. Muito obrigado. Mas eu, pessoalmente, eu não sou muito ligado a isso. Quer dizer, eu não dou muito... Não é que eu não dê valor, mas eu acho que o material é uma decorrência do trabalho que eu estou fazendo. Então, por exemplo, se eu fosse fazer a casa de um príncipe, eu não acho correto. Vamos supor que eu fosse fazer uma caixa. Essa caixa, acho que jamais poderia ser de concreto aparente, porque não tem absolutamente nada a ver com a realeza. Então, eu talvez fizesse essa caixa com pastilhas de ouro, por exemplo. Então, aí é um material que tem tudo a ver com quem vai habitá-lo. Eu, pessoalmente, não tenho nenhuma... Isso eu sempre falo para os clientes, inclusive, que os materiais mais baratos, quer dizer, os pisos de cimento, sei lá, ou um mármore maquia-ouro, caríssimo, taços, para mim não tem a mínima diferença. Quer dizer, eles não são importantes para definir a arquitetura. Então, eles que me dão essa direção, se eles querem gastar, onde eles querem gastar, mas isso não faz a mínima diferença no meu trabalho. Se eles não quiserem, se eles quiserem não gastar e usar os materiais mais simples, o tipo de trabalho que eu faço tem que sobreviver a essa escolha. Ela não depende dos materiais a serem usados. Então, o material é sempre realmente uma decorrência, está em segundo plano para mim. Eu realmente, quanto à segunda parte da pergunta, eu não tenho feito coisas populares, né? Não tenho feito por uma razão, por falta de convite, né? Porque é uma coisa que me fascina e adoraria. Eu acho que essa é a contribuição que os arquitetos podem dar, desde sempre, fazendo uma moradia melhor. Quer dizer, eu acho que o talento, como você mesmo disse, o talento do profissional está aí, né? Em pegar o que se tem para fazer o melhor possível. Então, mas fazendo um parênteses, os sistemas de construção, eles não são importantes no meu tipo de arquitetura. Então, não é uma coisa, quer dizer, a não ser que o projeto peça isso, né? Mas, senão, ele é simplesmente o osso, ele não é a pele. Bem, alguém mais, por favor? Eu queria fazer, na verdade, duas perguntas. Nossa, mãe, duas de novo? A primeira, você tem um trabalho, quer dizer, tem um livro do Aurélio Martins Flores,
que tem um trabalho, acho que junto com você, no livro dele. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito desse trabalho com ele, que tem uma arquitetura muito próxima, né, o tipo de arquitetura que você faz. E a outra pergunta é, voltando um pouquinho ao que ele falou, na Bienal de Arquitetura que houve em Brasília, há um tempo atrás, o arquiteto Márcio Kogan, que já trabalhou com você, foi questionado a respeito das influências que ele recebeu. Você falou um pouco disso aqui no início da palestra, e ele disse que nunca teve influência de ninguém. Quer dizer, isso chocou um pouco a plateia. E, quer dizer, o fazer arquitetura também vem de estudo. Então, eu queria saber um pouquinho como é que é o seu estudo de arquitetura. Qual é o seu meio de pesquisa, como é que você trabalha isso? Qual era a primeira mesmo? Aurélio Martins sim. Flores. O Aurélio Martins Flores, que é um arquiteto mexicano radicado no Brasil, excelente, né? Um grande mestre. Nós fomos sócios durante 5 anos, mais ou menos, ou 6 anos. Então, é por isso que você viu alguns trabalhos em conjunto durante essa época. Depois nossos caminhos se separaram, né? E eu segui meu caminho com minhas ideias próprias. Mas eu acho que tem muita coisa em comum, mas eu acho muito diferente o trabalho, os nossos trabalhos, quer dizer, ainda mais com o passar dos anos. Quanto à segunda parte da pergunta, eu falei que eu sou super curioso, então eu tenho, desde da época de estudante, eu lia muito, via muito e sabia do que estava sendo feito em arquitetura no mundo inteiro. Assinava um monte de revistas, comprava e tinha uma boa informação a respeito. Só que as minhas referências, elas vêm de outras áreas. Então, não é que eu não tenha referência de arquitetura, tem arquitetos que eu adoro, evidentemente, como todo mundo. Mas eu acho que eles não foram assim importantes na minha formação. Talvez porque eu não vejo a arquitetura, para mim, não é realmente uma religião, né? Não é a coisa mais importante da minha vida. Então, e eu não tenho nenhum problema em dizer isso. Quer dizer, antigamente os professores diziam que para você ser um bom arquiteto, você tem que tomar café da manhã arquitetura, almoçar arquitetura e jantar arquitetura. Eu penso exatamente o oposto disso, né? Eu acho muito chato. Primeiro, acho muito chato eu, pessoalmente, fazer uma coisa só. E eu não gosto muito de pessoas em várias áreas. Se você, às vezes, pega um ator de teatro, ele pode falar horas sobre teatro, mas ele não sabe nada de artes plásticas, não sabe de arquitetura, não sabe de moda, não sabe de música. E é muito chato isso. Eu sempre achei esse tipo de gente muito chata. Não os atores, especificamente, estou dando um exemplo. Então, esse mundo nunca foi assim restrito para mim, por causa dessa quantidade enorme de interesses que eu tenho. Por isso que eu acho que as minhas influências elas vêm com certeza de outras áreas. E eu vou te dar um exemplo. Eu dei uma palestra agora no ano passado, na Bienal Internacional de Arquitetura de Buenos Aires. E nessa palestra, porque eu acho essa coisa que às vezes a gente faz em faculdades, universidades, eu realmente acho enfadonho ficar
falando, né? Nunca, nem como estudante, nunca gostei de ir nesses lugares ficar outra pessoa falando sem parar lá na frente. Acho muito chato. Então, desculpe. Não, até que você não está falando muito, tá bom. Assim. E aí, nessa palestra, ao invés de eu mostrar o meu trabalho como arquiteto, que também acho muito chato, ficar passando imagens dos projetos de arquitetura, eu mostrei imagens das minhas influências. Então, tinham, evidentemente, que acho que ninguém entendeu, quer dizer, entenderam muito pouco. Então, tinha obras de artistas plásticos. Não tinha som, não tinha nada, eu não falava nada. Começava a passar uma série de imagens de artistas que foram importantes na minha formação. Aí começava a passar, acho que passei 6 cenas de filmes importantes, e cenas importantes desses filmes para mim. Aí tinha umas 8 músicas, então que tinha 1 minuto, vamos dizer, de cada música. E tudo em silêncio. E assim que acabaram essas série de projeções com essas ditas influências, eu passei rapidamente umas 50 imagens muito rápidas, não de projetos, mas de detalhes dos projetos. Então tinha um plano com uma parede, uma linha, uma árvore com um pedaço de tijolo, eram detalhes das obras. E realmente eu senti que, na hora que as imagens surgiram, pelo menos para mim, ficou claro. As pessoas batiam o olho e entendiam de onde que essas coisas surgiram. Então, isso sem falar absolutamente nada, porque quem viu as imagens anteriores percebia isso com muita facilidade. Então, eu tenho certeza que é por aí. Eu acho que tem alguém aqui, por favor. Boa noite. Boa noite. Queria saber de você, mais especificamente entre o cinema e a arquitetura, como você traduz essa sua característica de cineasta, esse seu trabalho de cineasta, na sua arquitetura, né? Como você transforma essas suas influências de artistas plásticos, de músicos, para a produção cinematográfica e para a produção arquitetônica? Bom, primeiro que eu acho que as coisas são, para não falar que é tudo igual e vocês ficarem chocados, é quase isso, na minha opinião. Eu acho que os processos são muito similares, né? Fazer um filme e fazer uma obra de arquitetura é muito parecido tudo. Os primeiros croquis, o primeiro rascunho de um roteiro de um filme, o desenvolvimento do projeto de arquitetura, a pré-produção de um filme, o acabamento da obra e a finalização, a edição, sonorização de um filme. As etapas são trabalhos feitos com um grupo grande de pessoas, tem que ter uma equipe grande para fazer ambas as coisas. Então, eu vejo muita coisa muito similar entre os processos, são muito similares, né? Mas, para te responder especificamente o que você perguntou, eu tenho que voltar um pouquinho antes e contar de um professor que eu tive no Colégio Rio Branco, em São Paulo, um professor de português chamado Haroldo, genial para a época, que me ensinou a gostar, ele dava português, me ensinou a gostar de escrever, e ele tirava os alunos da sala de aula. Aos 14 anos, eu fui assistir no cinema da escola Morangos Silvestres, que realmente fez uma revolução. O filme do Ingmar Bergman fez uma revolução na minha vida. E uma das coisas que esse professor ensinava era em redação, que ele achava que aquela época era uma época de frases curtas nos textos. Então, ele falava que tinha que começar, a primeira e a última frase eram muito importantes.
num texto, numa redação. Porque a primeira relação que você tem, o primeiro impacto que você tem com o texto é aquela frase que vai fazer com que você fique ou não lendo até o fim o texto. E a última, que é a grande imagem que você, quando acabou, fica com ela guardada. E isso, que pode parecer uma bobagem, para mim foi um marco, assim, porque eu acabei utilizando esta máxima em tudo que eu fiz. Então, se há alguma relação, vamos dizer, com a arquitetura, eu vou te dar um exemplo. Eu não quero que você pegue isso como uma coisa que é assim para causar algum efeito, mas entenda isso como a primeira frase. Por exemplo, na loja Clube Chocolate, que tem, eu insisti com os proprietários que a porta de entrada da loja deveria estar fechada e tem um corredor que você atravessa, e à medida que você fosse chegando, ela abrisse, com um mecanismo um sensor. Evidentemente, essa era a primeira frase, a entrada da loja. E depois, no dia da inauguração, eles deixaram fazer esse sistema na porta automática, mas eles não tinham entendido exatamente a razão que eu insistia tanto. E na inauguração eles perceberam isso. Quer dizer, a cara das pessoas, quando a porta se abriam, elas já estavam quase chegando, né? Na loja, ela se abria e via um espaço totalmente inusitado na frente delas. Um pé direito muito alto, lá embaixo com os coqueiros, uma escada ao fundo em caracol. E ele observava o proprietário lá de baixo comigo no dia da inauguração, as pessoas entrando e olhando aquilo e tendo algum tipo de sensação. Então, isso é só um exemplo. Isso nos filmes que eu fiz sempre tinha, né? A primeira e a última cena eram sempre fundamentais. Então, isso eu levei para tudo. Eu acho que essa relação entre as coisas. Boa noite. Boa noite. Duas perguntas, por favor. Duas perguntas também. Primeiro, eu queria saber como surgiu sua parceria com o arquiteto Márcio Kogan, assim, porque hoje a gente vê que o trabalho de vocês quase que se mesclam, se misturam, as obras de vocês. E também, como você falou que os seus curtas, geralmente, na maioria das vezes, estavam ligados com humor, que a gente vê que alguns trabalhos de vocês dois são ligados com humor também. Vocês produzem algumas maquetes que têm a ver com humor. E como é que isso acontece? Assim, se é só uma forma de descontração, linkar arquitetura e humor hoje em dia, ou se vocês realmente levam isso a sério, se tem todo um conceito por trás disso? E a segunda? A primeira foi como surgiu a parceria com o Márcio Kogan. Ah, sim, tem duas mesmo, está brincando. Sim, e a segunda é esse link de arquitetura e humor, se isso acontece. O Márcio, a gente se reencontrou, as famílias eram amigas, nós nos reencontramos no cursinho de arquitetura. E vimos que tínhamos algumas paixões em comum, principalmente Bergman. Isso, a gente tinha 17 anos, e não era muito comum aos jovens daquela época gostarem de um cineasta tão denso, tão introspectivo como Bergman. Então, isso nos aproximou bastante, e daí que nós começamos, então, a fazer os curtas juntos, e fizemos cinema, tudo que eu fiz junto com o Márcio. Nossa parceria se estendeu a essas exposições, que acho que já é a quinta que a gente faz em São Paulo. São exposições já bastante prestigiadas assim pelo público, no Museu da Casa Brasileira, que é um outro jeito de falar sobre arquitetura, que é uma coisa que a gente, desde sempre, já há mais de 10 anos, quis também mostrar para os estudantes que era possível se falar dos nossos problemas de uma outra forma. Evidentemente, desde os primeiros curtas, o nosso humor é muito sério. Então,
mesmo nos filmes, não era um humor para você gargalhar, era um humor para você sorrir. Então, não era uma comédia, eram filmes de humor. E as exposições, essas todas que mesclam arquitetura e humor, a primeira, inclusive, chamava Arquitetura e Humor, são exposições violentamente críticas a respeito do nosso país, a respeito dos costumes da nossa sociedade, da nossa arquitetura e do nosso urbanismo, vistos sempre através de humor. Então, a última delas, acho que faz mais de um ano, foi sobre, chamada Happy Land, que era uma continuação de um trabalho, quando a gente participou da penúltima Bienal de São Paulo, com esse trabalho, e esse foi uma continuação falando sobre a violência, em particular na cidade de São Paulo, né? Então, tinha vários exemplos, quer dizer, tinha um gradil, por exemplo, que você comprava tinha um muro, tinha um sistema que você aciona, ele ia subindo, primeiro subia uma grade, 1 metro, depois um muro de tijolo, depois apertava outro, subia mais 1 metro de outro material, mais 1 metro. Você tinha um sensor, de acordo com a violência da cidade, você podia ir aumentando a altura do muro da tua casa. Esse era um deles. Depois tinha uma série de desenhos novos, decorativos, de arame farpado, né? Depois tinha, por exemplo, o porta-malas de um carro todo decorado para sequestro relâmpago. Então, tinha esses eram alguns exemplos da última exposição. Os outros eram mais de arquitetura ou de urbanismo, mas sempre muito críticos. Então, o nosso trabalho juntos foi por aí. Espero que a gente ainda possa continuar. Os escritórios de arquitetura, nós nunca fomos sócios, nunca tivemos escritório juntos, mas como somos amigos, a gente, um convidava o outro quando queria ter uma parceria em um determinado projeto, sem nenhum compromisso. Isso, de uns anos para cá, nós resolvemos parar, e cada um seguiu o seu trabalho, e eu acho o trabalho do Márcio deslumbrante, mas acho, diferentemente do que você pensa, já é um outro tipo de... Acho que nós estamos seguindo trajetos diferentes. Então, acho que é isso. A segunda parte, está tudo? Ah, tá bom. Obrigado. Tem o presidente, por favor. Zay, quando você diz que suas referências são cinema, música, artes plásticas, depois vendo a sua arquitetura, dá para perceber perfeitamente, entender muita coisa que você quis passar ali. E a sua arquitetura, ela mexe demais com as emoções. Isso dá para entender hoje, você falando isso hoje aqui, dá para entender quando a gente entra numa obra sua. Então, só para ficar restrito ao seu livro, e para não falar das obras privadas, que dificilmente nós teremos acesso, para falar algumas obras públicas, vamos dizer assim, uma loja de roupa, por exemplo. Uma loja da Fórum em São Paulo, uma loja da Fórum no Rio de Janeiro, o Clube Chocolate, ou mesmo a praça na Rua Amauri. São obras que você entra, que você vê, e você não consegue ficar impassível, você não consegue ficar sem expressar alguma coisa, alguma emoção. Você sente, efetivamente, quando entra numa obra sua. Porém, essas obras, elas têm um acesso muito restrito. Entrar numa loja Fórum, na Oscar Freire, ou entrar num Clube Chocolate, também lá no Oscar Freire, ou uma das suas últimas obras, que, se eu não me engano, acho que é um buffet do Fasano, a gente sabe que quem vai entrar ali, né? Eu, particularmente, entrei em algumas obras dessas por puro atrevimento, né? E não necessariamente para comprar, né? Mas para conhecer, para sentir isso que você faz. Então, até extrapola a questão dali ser um espaço de comércio para se ganhar dinheiro. Eu, por exemplo, eu acho que outros também entraram para ver a sua obra e para sentir, o que é um prazer muito grande. Você pensa sobre isso? Você tem alguma preocupação sobre isso? Ou você acha que paciência é assim mesmo? Ou seja,
essas obras esteticamente tão refinadas, tão bonitas, tão emotivas, e que nos faz um bem à alma tão grande, elas estão condenadas a ficar restrita a um público muito pequeno, muito seleto, ou a gente um dia na humanidade vai ter essas obras expostas para a maioria? Meu telefone é 3079. João, muito obrigado pelas tuas palavras. E obrigado por me acolher hoje aqui. Eu dependo dos outros, né? Eu dependo das pessoas chamarem. Então, e eu sou muito tímido e fico quietinho, quer dizer, nunca me ofereci para fazer nenhum trabalho. Inclusive, os trabalhos que eu tenho feito com a Prefeitura de São Paulo, com os 2 últimos prefeitos da cidade, vieram por convite deles. Então, isso nunca me ofereci. Então, eu dependo realmente... Eu acho, por exemplo, dos exemplos que você deu, a Praça Amauri é uma praça aberta. Então, esse é um projeto interessante. Isso é uma coisa que eu consegui que fosse assim. Não é o projeto de arquitetura, mas a ideia do que fazer. Então, era um terreno numa rua extremamente valorizada de São Paulo, cheia de restaurantes, e que tinha esta casa para vender, e eu sugeri ao João Paulo Diniz que, ao invés de pegar essa casa, comprar e transformar em mais um restaurante na rua, que ele, inclusive, é dono de alguns restaurantes na Rua Amauri, eu sugeri, por que você não faz uma praça e oferece ela para a cidade, né? Porque essas coisas públicas, se às vezes eu sou chamado a fazer, ou mesmo este tipo de trabalho, eu acho que, da parte dele, como empresário, eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer, ou o mínimo que eu posso fazer para devolver à cidade de São Paulo o que ela tem me dado de oportunidade. Então, ainda bem que ele acatou a sugestão, corajosamente comprou o terreno e hoje tem uma pracinha num terreno privado, pequenininho, que já tinha sido premiado, inclusive, e ganhou a Bienal de Arquitetura de São Paulo, última agora. Mas eu não estou nem falando do projeto de arquitetura, estou falando da ideia, que é mais bacana do que o projeto de arquitetura, inclusive. É isso que devia acontecer com mais frequência e poder ter a oportunidade de fazer esses projetos voltados para a população. Aproveitando a tua estada aqui em Brasília, né? Eu acho assim, queria que você, apesar de dizer que tem uma série de diversidade nos teus projetos, mas é nítido uma linguagem, é nítido alguns conceitos que você vai trabalhando e vai até amadurecendo ele ao longo de vários outros trabalhos, né? Então, assim, voltando, quando Brasília foi feito, a arquitetura moderna e tal, acho que tinham muito mais certezas em relação à arquitetura. Hoje, a arquitetura contemporânea ela é muito mais fragmentada, tem uma série de tendências e tal. Eu gostaria que você falasse da sua arquitetura em relação à arquitetura moderna, quer dizer, o paralelo ela é um contraponto, ela se complementa, ela é antagônica. Como é que você vê o teu trabalho assim, em paralelo com a arquitetura moderna, enfim, pelo fato de a gente estar aqui em Brasília e tudo? Bom, hoje eu já vim várias vezes a Brasília, inclusive já tive a oportunidade de fazer uma residência aqui, e acho que em 2002, e hoje voltei a andar pela cidade e vi alguns prédios novos, inclusive do Niemeyer, com uma força assim muito grande, né, extremamente
alguns extremamente elegantes, e é evidentemente um mestre, mas que não teve nenhuma influência na minha vida de arquitetura. Quer dizer, acho que nossas visões são bem diferentes. Isso não quer dizer que eu não aprecio o trabalho dele, de forma muito pelo contrário. Quem sou eu? Mas eu acho que alguns trabalhos são mais esculturais. E eu acho que eu acho importante a tradução da função do edifício, né? Então, por exemplo, o projeto de Bilbao, do Frank Gehry, que eu não conheço pessoalmente, mas que todo mundo deve saber como é que é. Mas eu conheci há pouco tempo a sede, eu acho que da Filarmônica de Los Angeles, ou enfim, de uma casa de música, de uma sala de concertos. E o projeto idêntico, né? Quer dizer, todas as obras deles são assim. E isso é uma marca muito forte, que se sobrepõe à função do edifício, né? Antes de você saber o que tem lá, você sabe que é um projeto do Frank Gehry. E eu, pessoalmente, acho que tem certas horas, eu não estou dizendo nesses casos específicos, mas eu sinto que nas coisas públicas, e públicas que eu estou falando não são casas particulares ou um museu particular, que o arquiteto devia perder essa oportunidade, quando ele tem essa oportunidade de fazer alguma coisa assim. Então, tem certas horas que ele tem que tirar o time de campo, que ele tem que desaparecer realmente o trabalho. Então, eu vou dar um exemplo que não tem nada a ver, mas só para quando eu fui chamado para fazer o projeto da Bienal de São Paulo, da Bienal de Artes de São Paulo, eu achava que o meu trabalho devia realmente desaparecer. Quer dizer, eu estava lá para dar um suporte para os artistas plásticos. Então, eu não acho que uma montagem, por exemplo, num prédio, inclusive que é o prédio projetado pelo Niemeyer da Bienal de São Paulo, você tem que chegar e falar, nossa, olha o projeto do Isai. Não é a hora de... Né, realmente tem que deixar o ego em casa e perder essa oportunidade, entre aspas, né? Porque senão o teu trabalho, na minha visão, está errado, né? Você está mostrando o seu trabalho, você tem que estar lá para mostrar o trabalho dos outros. Você tem que saber fazer isso quietinho, entende? Você tem que ter humildade, ficar quieto de vez em quando, melhor ficar quieto com o trabalho. Então, eu acho que eu estou muito ligado em todos os segmentos que eu sou chamado a trabalhar a uma coisa que chama fantasia. Então, eu não quero ter o pé no chão. Por isso que esses trabalhos sempre têm alguma dose disso, porque para mim isso aqui sempre foi muito importante. Eu estou me lembrando agora de um exemplo para te dar. Na época da faculdade, quando eu fiz a faculdade de arquitetura, os professores, por exemplo, davam, faça o projeto de um banheiro. Então, eu me lembro que eu fiz um banheiro que tinha, tinha, se não me engano, 1 metro de largura, tinha uns 35 metros de comprimento e uns 12 de altura, mais ou menos isso. E tinha só um aparelho sanitário preto, num dos cantos, assim, lá numa das extremidades, né? E eu me lembro que apresentei o projeto, evidentemente,
tirei 0, porque não era nada daquilo que tinha que fazer. Mas o que tinha que fazer? Pelo menos naquela época, você tinha que saber que o banheiro tem que ter 1,18 m para funcionar. Você senta com a perninha assim, tem que ficar não sei o quê, senão tem que ter altura não sei o quê, senão não é aprovado pela prefeitura. E eu não me conformava que a escola quisesse ensinar isso, entende? Isso a gente aprende depois, trabalhando. Isso você se enquadra depois. Mas voar, fazer a imaginação funcionar, bolar um espaço desse, que você entra e você não sabe onde você está, isso que tem que fazer numa escola de arquitetura, na minha opinião. Tirar o pé do chão. Então, sempre tem esse caráter de fantasia que está misturado ao meu trabalho. E às vezes, eu fico assim muito... hoje em dia, eu acho engraçado como, às vezes, a arquitetura dita séria, ou aquelas pessoas que eu já me referi, que só pensam nisso o dia inteiro, que exercem sua profissão fazendo só isso, por exemplo, que não dão valor ao Artacho Jurado, em São Paulo, que tem uns edifícios deslumbrantes, mas fantasia, Bela Adormecida, uma coisa meio rosa, meio... então, pode parecer que é uma coisa aí, tem um frufruzinho, tem um ornamento a mais, que são coisas que eu, pessoalmente, não gosto. Mas eu entendo o que ele está falando. Eu aprecio demais o trabalho que eles fizeram em São Paulo. Porque você olha e você sai da realidade que é a cidade. Você vê uma outra coisa totalmente diferente, inusitada, mas com qualidade, bem desenhada, bem detalhada, bem composta, harmônica, engraçada. E eu acho que há muito preconceito em cima disso, porque as pessoas acham que isso aqui é uma coisa menor. Acho que eu fugi totalmente do que você perguntou. Não, só para te dizer que essas minhas referências realmente uma somatória de coisas, que tem um pouquinho de cada lugar, de cada coisa, vista... Quer dizer, tudo entrou aqui na cabeça e sai, no meu caso, da mesma pessoa, fazendo coisas diversas. Então, isso não é, de forma nenhuma, um multitalento. É só... que eu estou dentro e não consigo ver, mas eu tenho certeza que, por exemplo, o cenário que o escritório fez há pouco tempo atrás, do novo show da Marina Lima, em São Paulo, tem tudo a ver com o tipo de arquitetura que eu faço, ou com o cinema que eu fazia. É tudo, mas eu tenho certeza disso, mas são esses inputs que eu venho tendo durante a vida inteira que saem de acordo com alguma coisa que tenha sido chamado para fazer no momento. Então, eu acho que essa mistura, essa caçarola de coisas fervendo. Bem, vamos chegando ao término dessa edição do Sempre um Papo. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos pela presença, por essa noite agradável de bate-papo, e principalmente ao Isai, por estar aqui falando um pouco da sua carreira, do livro, um pouco de sua obra. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado.